Olá, meus irmãos e irmãs, amigos em geral. Como é bom quando a gente se reúne para debater mais um pouco acerca da palavra de Deus, estudá-la, porque a palavra de Deus é quem nos edifica, é quem nos faz permanecer vivo na fé, né, ao lado do nosso Deus. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho lá em Jeremias, capítulo 38. Que é um capítulo que tem 28 versículos, mas nós não vamos ler todo. Você pode dar pausa no vídeo e ler, caso queira, né? Uma sugestão. Nós vamos debater apenas alguns versículos que chamaram a atenção. Então, o tema é o Deus que cuida da vida. Aqui nós temos, né, um resumo, nós temos a vida de Jeremias sendo pautada de muitos desafios, muitas dificuldades ele estava enfrentando. As pessoas, os sacerdotes queriam tirar a vida dele, né? E pela graça de Deus, Deus estava enviando pessoas para que ele pudesse permanecer vivo, pregando a palavra de redenção, a palavra que salva, que liberta. E aí, uma das coisas que aconteceram, que foi relatado nesse versículo, é que nesse capítulo, nessa história em geral, é que Jeremias foi lançado numa cisterna, né? E essa cisterna, o versículo 6 diz o seguinte: tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, que atolou-se Jeremias na lama. Então, o objetivo era que Jeremias morresse de fome, de sede, né? Porque ali nem água existia, tinha apenas lama. Ele atolou-se na lama, como diz o texto. Então, muitos tentaram tirar a vida de Jeremias, mas Deus era com ele. Deus estava com Jeremias e poupou a vida de Jeremias diante de tantas acusações, de tantas afrontas que ele estava enfrentando. E ele permanecia um servo íntegro, fiel, obediente ao seu Senhor, ao nosso Deus. E aqui nós vemos que essa cisterna muitas vezes significa as dificuldades, as aflições que nós vivemos diariamente. E aí a forma como nós reagimos às dificuldades, aos desafios que nos vêm, é quem vai realmente dizer se realmente estamos confiando em Deus ou se não. A confiança de Jeremias estava em Deus tão forte nisso, que em momento algum, né, ele tentou rebeliar, ele tentou, nesse texto aqui retratado, ele tentou brigar, mas ele permaneceu confiante. Se a gente pular para o versículo 16, a gente vê que diz: então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Deus estava usando toda essa história para que a vida de Jeremias fosse preservada e o nome do Senhor fosse glorificado, fosse visto, né? Fosse elevado, porque Jeremias servia a Deus e ele não escondia isso, né? E uma coisa muito interessante que a gente vê nesse texto é a expressão vive o Senhor. Então a certeza, a força que o Senhor tinha e tem é tão grande que a partir disso Jeremias estava seguro, porque ele vivia e servia ao Senhor, né? E a gente pode destacar também uma parte aí no versículo 16, onde diz: não te matarei. Então aquele que estava querendo matar junto com outros, agora disse: não te matarei. Deus é o Deus que cuida da nossa vida. Deus é o Deus que vem com providência. Deus é o Deus que vem com alento, né? Nos dando aquilo que nós estamos necessitando. Ele é o Deus que cuida. Que a gente tenha essa palavra no nosso coração. Nunca venhamos nos esquecer que o Deus ao qual servimos é o Deus que cuida da nossa vida. E isso tem demonstrado aqui de maneira clara na vida de Jeremias e tantos outros textos que a gente acha na Bíblia, né?
Ainda no versículo 24, diz o seguinte: então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras e tu não morrerás. Então, um tipo de conversa, de diálogo, de entrevista com esse profeta chegou ao ponto de que a vida de Jeremias estava tão bem guardada que ele, o próprio, sacerdote, as pessoas responsáveis daquela época por tudo isso que estava acontecendo de reinado, ele próprio disse que não mataria. Então não precisamos ter vergonha. Em momento nenhum Jeremias negou sua fé para que não fosse morto. Em momento nenhum Jeremias ousou pensar em dizer: não, eu não sirvo a esse Deus, porque se eu servisse verdadeiramente eu não estava passando por isso. E negar sua fé ou adorar outro Deus. Não, ele permaneceu confiante, ele permaneceu de pé, porque a confiança dele não estava nele mesmo, nas suas forças, sabedoria, mas estava no Senhor Deus. E isso basta na nossa vida. Quando a nossa confiança está no nosso Deus, não importa as dificuldades, os desafios que nos sobrevêm, Deus é o Deus que cuida de nós. E aqui também a gente pode encontrar nesse versículo 4 a coragem que Jeremias expressa em continuar seguindo e em continuar servindo ao Senhor. Irmãos, Deus é o Deus que nos criou, o Deus que servimos, o Deus que conhecemos, é o Deus que criou, que cria, que transforma todas as coisas, todas as vidas têm poder de transformar. Que a cada dia a nossa confiança esteja somente nele, assim como Jeremias, porque ele tem cuidado de nós e nós temos visto isso diariamente. Que Deus te abençoe e te fortaleça.